Muitas informações do Fluminense para você, tricolor, nessa manhã de segunda-feira. A semana está começando de uma maneira ruim, né? O Fluminense perdeu o clássico contra o Flamengo ontem, mas também é hora de a gente virar a chave, porque quinta-feira tem o jogo decisivo da Recopa Sul-Americana contra a LDU. O Fluminense tem a oportunidade, a chance de ganhar mais um título internacional. E aqui a gente vai falar sobre bastante coisa, né? Sobre a partida de ontem, sobre a situação de alguns jogadores do Fluminense que preocupam ou não para o jogo de quinta, também o que esperar da LDU. Então, fica comigo aqui que depois da vinheta a gente retorna com as notícias. Gente, como eu disse ali na introdução, infelizmente a semana não está começando da melhor maneira possível, né? O Fluminense perdeu ontem para o Flamengo, uma partida bem ruim, tá? Ao meu ver. O Fernando Diniz no intervalo fez algumas mudanças ali que me desagradaram demais e a gente acabou, enfim, perdendo o jogo e perdendo também a oportunidade de ser campeão da Taça Guanabara. Se a gente botar na ponta do lápis, o Fluminense matematicamente ainda tem chance? Tem, mas teria que tirar 11 gols de saldo do Flamengo na última rodada, o que a gente sabe, né? Pelo amor de Deus, né? Não vai acontecer. O Fluminense teria que meter o quê? 7-0 no Botafogo, o Flamengo tomar um 4-0 na última rodada, enfim. Parabéns ao Flamengo, o campeão da Taça Guanabara. O Fluminense não conseguiu o tricampeonato, tá? E aí ontem, né, pós-jogo, naturalmente, teve a entrevista coletiva, tá? André e Fernando Diniz deram coletiva pós-jogo e a gente tem alguns trechos aqui para trazer. Eu quero começar trazendo um trecho do Fernando Diniz fazendo uma análise da partida, tá? Dando a visão dele, né? Como eu disse, na minha maneira de enxergar, o Fluminense não foi bem ontem. O primeiro tempo foi menos pior, mas o segundo tempo do Fluminense, para mim, foi um desastre. O Diniz acha o seguinte, eu vou botar na tela. Primeiramente, boa noite. E eu acho que o time no primeiro tempo conseguiu fazer uma partida equilibrada, dentro das condições possíveis. O Flamengo mereceu, foi uma vitória justa. E eu acho que a arbitragem também hoje foi muito bem, não interferiu em nada no jogo, muito bem mesmo, está de parabéns. E o nosso time no primeiro tempo conseguiu jogar de uma maneira equilibrada, subir na marcação todo mundo junto. A gente preparou esse time um dia só, que foi ontem, para jogar. Tentando, falando com a fisiologia, com os próprios jogadores, aqueles que tinham condições, pelo menos para iniciar, porque era um jogo para a gente muito importante, porque a gente precisava vencer para ter uma chance de ganhar a Taça Guanabara. E aí no primeiro tempo foi tudo, correu até todo mundo, tudo dentro do esperado. Aí no intervalo a gente já teve que fazer 3 substituições, 2 jogadores pediram, que estavam com muito cansaço, o Guga e o Thiago Santos, e o Marlon sentiu o joelho. Então a gente já teve que fazer 3 alterações, aí mexemos um pouco na estrutura do time. E aí depois que o Flamengo fez o primeiro gol, a gente tinha ainda mais necessidade de avançar, porque a gente precisava fazer 2 gols, o jogo ficou um pouco mais desequilibrado e o Flamengo soube aproveitar e ganhou de uma maneira justa. Tá aí a análise do Fernando Diniz, né? E eu concordo quando ele fala aí do primeiro tempo equilibrado. Claro, não era um jogo de se encher os olhos. O Fluminense não tava, não tá fazendo uma grande partida. Mas estava ali conseguindo controlar o jogo, né? Vale lembrar, o Fluminense estava com 4 jogadores titulares que não atuaram nessa partida. Mas a questão ali, pra mim, foi no intervalo, cara. Beleza, ele fala que são 3 substituições que ele foi meio que forçado a fazer, né? Segundo ele, o Marlon sentiu o joelho, o Guga e o Thiago Santos estavam muito cansados e pediram pra sair. Ok, mas daí a você tem que mexer, ok, mas fazer a mudança que ele fez, pra mim, é um problema, né? Ele botou o Alexander, que é canhoto, pra jogar de lateral direito, né? A gente tinha ali no banco o Felipe Andrade, beleza. O Felipe Andrade é da posição. O Justen é da posição também. Pode não ter muita confiança, pode não gostar muito, mas é da posição. Você poderia botar o Lima pela direita ali, que assim, obviamente não seria o ideal, mas faria um pouco mais de sentido que o Alexander, já que o Lima pelo menos é destro. Martinelli também já quebrou um galho por ali, até no final do jogo ele vai pra lá, né? Poderia ter sido opção. Acabou entrando o Alexander por ali. O primeiro gol sai justamente numa. Assim, não vou dizer que foi uma falha do Alexander, né? Pra mim, acho que foi uma lambança do Antônio Carlos, que também entrou no intervalo, com o Alexander, e aí sai o primeiro gol do Flamengo e complica muito a nossa situação. E aí teve uma pergunta também na coletiva do Vitor Lessa, que o Diniz discordou bastante. Não, o Vitor Lessa fez uma análise ali da partida e o Diniz discordou dele. Eu vou colocar isso na tela, que é muito interessante também pra gente comentar. Você acha que a gente teve dificuldade de sair no primeiro tempo? No início, sim.
Eu vi um jogo diferente do seu, então. O Flamengo, a gente teve muito mais, uma postura muito mais agressiva na marcação. O Flamengo fez muito mais bola longa do que a gente no primeiro tempo. No segundo tempo, o fator do cansaço foi muito preponderante e mexer nas peças da estrutura para você encaixar a marcação de uma maneira mais efetiva fica mais difícil. Mas eu não concordo com a tua análise. No primeiro tempo, eu acho que a gente teve muita soberania, teve muita posse. Se você falar que faltou um pouco de profundidade ou muita profundidade, eu concordo que foi uma coisa que faltou hoje no jogo. A gente terminar mais as jogadas, tanto em cruzamento quanto em chute de fora da área. Eu acho que foi uma coisa que faltou durante o jogo todo. Mas no primeiro tempo a gente teve controle, não vi problema na saída. Teve uma ou duas vezes que o Flamengo encaixou a marcação. Nem foi. O Flamengo nem teve uma iniciativa muito grande de sair e marcar de uma maneira muito agressiva a nossa saída de bola. Então não concordo com a análise que você fez não, do primeiro tempo. Cara, teve aquele lance no primeiro tempo, né, que o Fábio na saída de bola ali acaba se embolando um pouco, mas acabou que deu tudo certo, né, não saiu o gol. Ele consegue dar um passe ali pro Diogo Barbosa, se eu não me engano, e a jogada flui. Mas nessa fala do Diniz eu destaco a parte que ele fala da profundidade, né? Eu concordo e muito, assim, o Fluminense fez o primeiro tempo ok, conseguiu ali de certa maneira controlar o jogo, mas eu sinto que falta muito isso para esse time do Fluminense, é um time que chuta pouco ao gol. O Germancano, por exemplo, que é, pô, nosso chuta-chuta, nosso artilheiro, eu tô vendo muito pouco o Germancano finalizando. Nos primeiros jogos ali do Carioca, a gente tava reclamando que tava perdendo chance. Cara, do jogo contra o Vasco pra cá, o Germancano não tá perdendo chance mais. Ele simplesmente a bola não chega, ele não finaliza mais, então assim, o problema virou outro. E isso é uma questão que me incomoda muito. Eu tô sentindo que o volume ofensivo do Fluminense não tá bom o suficiente nesse começo de ano. Eu enxergo dessa maneira. Tudo bem que lá contra a LDU era altitude, etc e tal, mas mais um jogo também que o Fluminense conseguiu tirar a velocidade, conseguiu ficar com a bola, mas agredia muito pouco o adversário. Até me surpreendeu o Fernando Diniz falar de chutes fora da área, né? Que a impressão que a gente tem como torcedor analisando é que o Fernando Diniz não gosta, né, de chutes fora da área, que o Diniz, enfim, quer que o time sempre trabalhe a bola, chegue lá na cara do gol. Mas falta um pouco disso, né? Arriscar mais lá na altitude. Então, cara, fiquei revoltado que, pô, todo mundo sabe que a bola na altitude corre muito e tal, tem que chutar de longe. E, cara, o time do Fluminense foi dar o primeiro chute fora da área no segundo tempo, já com 15 do segundo tempo, o chute do Martinelli, que ele isolou e tal, mas primeiro chute dado de fora da área, então demorou e demorou muito, né? Enfim, faltou essa profundidade, eu concordo com o Fernando Diniz, mas esse negócio da saída de bola eu não acho que foi tão tranquilo quanto ele disse, não. Já teve jogos que foi pior, essa questão da pressão do adversário, o adversário realmente, quando pressiona a gente lá na frente, acaba dando um pouquinho de trabalho, mas eu não gostei também muito, não. Antes de a gente prosseguir aqui com as outras falas e com as outras informações que trouxeram pra gente nas coletivas, eu quero só lembrar você de olhar o comentário fixado desse vídeo aqui, porque por lá tem o canal da Central Fluminense no WhatsApp. E lá você fica por dentro de tudo que está acontecendo com o Fluminense, notícias exclusivas, tudo da Central também você confere por lá. Então clica no link do comentário fixado, aperta no botão de seguir e receba tudo do Flusão na palma da sua mão, no seu WhatsApp. Beleza? Vamos prosseguir aqui porque o Fernando Diniz cita, né, principalmente ali no segundo tempo, a questão do cansaço, né? E aí tem falas tanto do André, que deu entrevista coletiva também após o jogo, quanto do Fernando Diniz sobre isso, né, sobre essa questão do desgaste. Vale lembrar, claro, né, o Fluminense jogou quinta-feira lá na altitude, é sempre algo muito desgastante. O Keno, por exemplo, não joga contra o Flamengo, é um cara que, eu sempre falo, né, o Keno literalmente saiu de campo lá contra a LDU com o pessoal da Cruz Vermelha tirando ele de campo. Assim, é nesse nível. E quando eu falo isso, não é uma figura de linguagem, não. Era realmente o pessoal com o coletinho da Cruz Vermelha tirando o Keno de campo. Então o cansaço, claro, afetou muito o Fluminense na partida de ontem. Vamos ver o que o André falou sobre esse assunto. Acho que um pouco sim. Diniz tentou escalar os 11 melhores, que estava melhor fisicamente para esse jogo. Arriscamos um pouco em dobrar o Arias, o Martinelli, o Guga e o Thiago, porque hoje era um jogo muito importante. Acabou que no segundo tempo caímos consideravelmente de produção, acho que um pouco por conta disso também, mas não é só isso. Acho que o time do Flamengo também é uma ótima equipe, tem todos os méritos e manter cabeça erguida para a final.
Cara, tem um detalhe importante do que o André fala, é verdade, né? Sim, o Flamengo tem seus méritos também, não. O time do Flamengo é bom, tá? É um bom time a nível futebol brasileiro, teve seus méritos para vencer a partida. Isso é importante. A gente fala muito, fica focando muito no o Fluminense. O Flamengo teve seus méritos também para ganhar o jogo. Mas essa questão do cansaço eu acho que ficou muito evidente, né? Cara, no intervalo você perdeu o Thiago Santos e o Guga por cansaço, é brutal, né? Pô, perdeu duas peças ali. O próprio Martinelli também estava no final do jogo ali, claramente bem cansado ali, se arrastando em campo. É uma situação complicada. E assim, quando a gente fala de botar os melhores em campo, isso tem que ser levado em consideração, né? Eu confesso para vocês que se o Fluminense entrasse com um time reserva contra o Flamengo ontem, eu iria me incomodar, porque, pô, eu não gosto de perder clássico, então você entrar com o time reserva é uma coisa que não é muito agradável. Mas, cara, os 11 melhores não necessariamente são os 11 titulares, né? Porque se os titulares estão lesionados, estão cansados, então alguém que está mais inteiro vai render mais. Então, naquele momento ali, seriam os melhores para a partida. Vou pegar a fala aqui do Fernando Diniz sobre esse assunto do cansaço, que também é muito interessante para a gente dar uma analisada. Isso é uma coisa muito individual também, de jogador para jogador. Tem os dados fisiológicos, obviamente, que a gente leva em consideração, mas tem a característica de cada jogador, de como que eles reagem em determinados jogos. O Edlé, por exemplo, jogou lá os 90 minutos e jogou hoje 90 minutos como se não tivesse jogado na altitude. E tem jogador que está menos jogado, que sente um pouco mais, que acumula um pouco mais de toxina no corpo. A gente vai saber descansar, a gente tem um dia a mais, diferente eu jogo na quinta, a gente está já no Rio de Janeiro, a gente tem um dia a mais de descanso e na quinta-feira a gente vai estar com um time ok para fazer um grande jogo. O Diniz toca bem num ponto aqui, né, que é um motivo de preocupação, sim, claro. Né? Como é que o Fluminense vai estar quinta-feira pro jogo da volta, né? Vamos estar inteiro fisicamente e tal, e ele disse que acredita que sim, e de fato, né, cara? Vai ter um dia a mais, né? Domingo vai ter hoje inteiro, terça, quarta, quinta-feira tem o jogo. O time já está no Rio de Janeiro, né? Então não vai ter aquelas longas viagens como foi pós-jogo lá na altitude, né? 6 horas de viagem para chegar no Rio de Janeiro. Então isso aí é um ponto, claro, muito importante. E ele fala também justamente disso, né? E ele toca num ponto também crucial, que é a diferença de jogador para jogador, né? Tem jogador que vai acabar se recuperando mais rápido, de maneira, enfim, eu cito o André, né, que joga os 2 jogos de 90 minutos tranquilamente. Tem jogadores que não, por exemplo, o Guga, a gente percebia claramente no primeiro tempo ontem que o Guga não estava se aguentando em pé. Eu me arrisco a dizer até que o Guga só joga porque o Samuel Xavier está machucado. E aí talvez o Diniz não confie plenamente num clássico de botar o Felipe Andrade, de botar um Justen na lateral direita. Mas o Guga claramente estava exausto. E assim, ele faz uma ótima partida lá na altitude, mas você via no final do jogo o Guga morto, né, de tanto correr. Então isso é, claro, sim, algo que afeta e afeta muito na partida de ontem. E sobre a questão física, né, a gente prosseguindo nesse papo físico aqui, a gente tem preocupações, né, porque no intervalo sai Marlon, Thiago Santos e Guga. O Diniz fala que Thiago Santos e Guga saem porque estavam cansados, pedem para sair, e o Marlon com fortes dores no joelho, né? Vale lembrar que ele perdeu os primeiros jogos da temporada justamente por isso, por conta de uma lesão no joelho. E aí teve uma pergunta, né? Teve duas perguntas sobre essa questão física dos jogadores. Eu vou começar aqui com uma resposta do Diniz sobre o Marlon e sobre o Keno, se preocupam ou não para a partida de quinta-feira. O Marlon acho que preocupa um pouco mais por conta que ele teve que sair, se queixou de uma dor forte no joelho. Só que o Keno não preocupa nada. O Keno foi um daqueles, a gente poupou mais ou menos metade dos titulares de linha. E o Keno estava entre eles. Ele sentiu muito os efeitos da altitude, já sentiu muito lá no próprio jogo. A gente achou que era interessante poupá-lo. A outra hipótese do jogo era tirar todo mundo e botar um time com uns 11 trocas, mas a gente foi conversando com os jogadores e essa acho que era a melhor estratégia para tentar vencer o jogo. Então ele fala aí, né, que o Marlon preocupa um pouco mais, né, esse negócio das dores no joelho. Cara, ele já tinha tido esse problema no começo do ano, né, e agora voltando a ter isso, vamos aguardar para ver. Mas tem a ótima notícia, né, de que o Keno não preocupa, o Keno deve naturalmente ir pro jogo na quinta. Vale lembrar que além dessa questão do desgaste da altitude, o Keno ficou de fora do jogo contra o Vasco porque ele teve um problema no tendão, né, tava com uma lesão ali no tendão, mas aparentemente está inteiro. Então é uma boa notícia, né? A gente vai ter o Keno na quinta-feira. Cara, o Keno é um jogador que eu acho que é subestimado pela torcida do Fluminense. Ele é uma peça muito importante
nesse time. Douglas Costa ontem nem achei assim, não achei mal, também não foi bem, mas ainda não tá na sua rotação ideal, vamos botar dessa maneira. E o Ken é uma peça muito importante, não só ofensivamente, criando as jogadas, né? Um cara que cria muita chance de gol, mas também na parte da recomposição, cara. O Keno, nesse ponto, é um trabalhador silencioso, né? Que a gente não vê, mas ele ajuda muito o time defensivamente. Tem uma pergunta também sobre a situação do Samuel Xavier e do Marcelo. Eu já vou colocar ela na tela, mas antes eu quero rapidinho dar uma moral pra galera que tá sempre dando moral aqui pra Central. Todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense alcança. Então a galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda um abraço. Nesse vídeo aqui eu vou mandar um abraço pro Luizinho de Soledade, em Minas Gerais, Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, Dirceu de Lusiana, em Goiás, Delmiro Gil, de Minasul, Goiás, Islam Marcelo, de Feira de Santana, na Bahia, Lauderando, do Distrito Federal, Manuel, de Paranoá, no Distrito Federal também, Nelson, de Santarém, do Pará, Assis, de Manaus, da Mata, de Petrópolis, Vander Lúcio, de Governador Valadares, Marcos, de BH, e César de Sulacap. Um abraço pra galera, tamo junto. E o convite, claro, você quer que a gente mande um abraço, um salve, citando seu nome em algum vídeo aqui da Central, comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo, combinado? Vamos prosseguir aqui que tem essa declaração do Diniz sobre a situação do Samuel Xavier e do Marcelo, né? Samuel Xavier que até agora não estreou na temporada, até citei, né? Que acho que o Guga jogou ontem porque o Samuel Xavier ainda estava lesionado. Vamos ver aqui o que o Diniz falou sobre os dois, se tem condições de jogar na quinta-feira. Os dois acho que são dúvidas, não dá para pode ser que a gente possa contar, ou não, depende da melhora do Marcelo e do Samuel também, como é que ele vai reagir aos treinamentos de amanhã e depois de amanhã principalmente. Então eu não tenho muito como te aferir de uma maneira muito precisa se a gente vai contar com eles para quinta-feira ou não. Tá aí, né? O Diniz falou então que os dois são dúvidas para o jogo. A gente lembra, né? Teve uma informação que saiu ao longo dessa última semana lá do Vitor Lessa, a gente trouxe aqui em vídeo de que o Marcelo não estava preocupando tanto a comissão técnica para quinta, que a questão foi mais a dor que ele sentiu lá na altitude, mas que não foi constatado nenhuma lesão, nenhum edema, nem nada no tendão do pé esquerdo, né, que foi a queixa dele. Então a tendência é que o Marcelo jogue. O Samuel Xavier, que é uma situação um pouquinho mais delicada, né? Não jogou até agora na temporada, também com problema no joelho. Vamos aguardar para ver, porque assim, o Guga foi um jogador que se desgastou muito, né? Até tenho gostado do Guga nesse começo de ano, tem jogado bem. É um jogador que, em linhas gerais, eu gosto, mas o Samuel Xavier, claro que faz falta, até para rotação, né? Até para você poupar um pouquinho ali um e outro, né? Hoje o Samuel Xavier, acho que ainda é o titular, a gente nunca deixou claro que o Guga ganhou a posição, embora eu acho que possa, de fato, sim acontecer, mas até para rotação, né? Seria muito importante, por exemplo, o Guga jogou na altitude, o Samuel Xavier jogar ontem, já melhoraria muito a nossa situação, mas infelizmente não foi possível. E falando já de quinta-feira, né? Foco na LDU, no jogo decisivo da Recopa, teve uma pergunta, né? Inclusive o nosso amigo Cauã Tinoco tá lá fazendo pergunta na coletiva também. Ele fez uma pergunta pro Fernando Diniz sobre o que esperar da LDU, né? Se o Fluminense entende que a LDU vai ficar se segurando, se defendendo aqui no Maracanã, ou se eles vão sair um pouquinho mais pro jogo. Vamos para a resposta do Fernando Diniz sobre como que o Fluminense está se preparando para essa partida. A gente tem que esperar as duas coisas. A gente tem que treinar esperando que eles possam vir com um bloco mais baixo do que lá, e também pode ser que eles sejam mais agressivos na marcação. Acho que a gente tem que treinar para as duas situações. Quanto ao time, a gente ainda vai ver qual é a melhor escalação para poder jogar na quinta-feira. O Diniz fala aí, né, de quanto ao time, vamos ver, porque na pergunta o Cauã também fala da possibilidade, né, de botar um time mais ofensivo. Eu tô vendo muitos tricolores cogitando, olha, quinta-feira contra a LDU é o dia do 4-2-4, o dia de botar o John Kennedy na frente lá com o Cano, tira um volante, vamos pra cima e tal. E acho até possível, tá, Fernando Diniz fazer isso, mas não crava aqui que seria o ideal, não. Eu confesso que eu tenho que pensar um pouquinho mais, digerir um pouco mais essa ideia. Eu não sou muito fã desse 4-2-4, não. Mas fato é que, assim, a gente sabe que a LDU não é um time bobo, tá? Tem muita gente que trata a LDU como, eles só têm a altitude. Gente, a LDU foi campeã da Sul-Americana contra o Fortaleza num jogo no nível do mar. O jogo foi no Uruguai, no nível do mar, tá? Então, assim, calma. Claro, o time deles está mais fraco esse ano do que era no passado. Beleza, tem toda essa questão. Eles também estão em começo de temporada, fizeram só um jogo oficial que foi justamente contra o Fluminense. Isso tudo pesa. Mas não é um time bobo que vai vir aqui e vai se defender. Acho que prioritariamente a LDU não vai tentar ficar com a bola.
vai tentar jogar ali no contra-ataque para matar o jogo e fazer aquela retranquinha para parar o Fluminense. E aí cabe a nós termos a inteligência e a qualidade para furar isso e sair com o título do Maracanã. Confesso que depois do jogo de quinta-feira não mudou em nada a minha confiança, tá? Eu estava 100% confiante ainda no título, já que o Fluminense fez uma partida bem honesta na altitude. Eu achei que a arbitragem prejudicou muito a gente, mas a partida de ontem contra o Flamengo, principalmente o segundo tempo, me ligou um sinal de alerta grande para a quinta. Espero de verdade que a questão maior para o Fluminense não ter ido bem, ter perdido esse jogo para o Flamengo, principalmente no segundo tempo, tenha sido justamente o cansaço, tá? Porque eu não gostei nem um pouco. Claro, tem as substituições do Fernando Diniz que eu achei bem ruins, né? Botar o Alexandre na lateral direita, acho que quebrou ali o time por muito tempo. Depois ele até troca, né? Entra o Martinelli, inverte os dois, né? O Martinelli começa a cair por ali, o Martinelli pelo menos é destro, né? Já melhora um pouco a situação. Enfim, vamos aguardar para ver, na ansiedade, na torcida, na expectativa para quinta-feira contra a LDU, a gente poder gritar o primeiro sorria para Chuchu, que o campeão é o Flu de 2024. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Eu quero, claro, que você deixe um comentário. O que você achou da partida de ontem entre Flamengo e Fluminense? Questão da situação física dos jogadores, do cansaço, das lesões. Deixa um comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.